Retornamos. E agora eu vou conversar com o advogado Dr. Luiz Carlos Crema, que vai falar como formalizar um processo de impeachment. Quem é o Dr. Luiz Carlos Crema? O Dr. Luiz Carlos Crema é bacharel em Ciências Contábeis, advogado com extensão em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, membro da Academia Brasileira de Direito Tributário, parecerista e articulista com publicações em revistas especializadas, ministrante de cursos e palestras. Doutor Luiz Carlos, como vai o senhor? Está bem? Bem, tudo ótimo. Bom. Tudo bem. No primeiro bloco, nós vimos que a urna eletrônica brasileira precisa ser aperfeiçoada para garantir eleições mais transparentes. Falando em eleições, doutor Luiz, o senhor impetrou um mandado de segurança perante o Tribunal Superior Eleitoral, se não me engano, requerendo o afastamento da candidata à presidência da República, Dilma Rousseff, do segundo turno. Por quê? Qual o motivo, doutor? No nosso entendimento, doutor, todo e qualquer cidadão brasileiro tem o dever não só com relação ao pedido de impeachment, mas defender o seu direito de votar, ou dever de votar, com medidas judiciais que possam, de fato, materializar esse direito. No Tribunal Superior Eleitoral, nós entendemos que, pela vinculação do Partido dos Trabalhadores, o partido da candidata a presidente, a senhora Dilma Rousseff, pelo envolvimento que ele teve e tem com outros, com blocos e com entidades de caráter e de nível internacional, ele passou a desrespeitar alguns dispositivos constitucionais e legais. Sim. Por conta disso, pelo desrespeito do Partido dos Trabalhadores às disposições legais e constitucionais, entendemos que o partido não teria e não tem validade para dar suporte a uma candidatura. Por essa razão, e a Constituição exige, como condição de concorrer a um pleito à presidência da República, que ela tenha uma filiação partidária. Em sendo o partido não legalmente constituído ou tendo razão de ser declarado inconstitucional ou ilegal pela atividade, nós entendemos que ela não cumpriu e não cumpre o requisito para concorrer à presidência da República. Muito bem, mas ela não teria que se afastar da presidência para assumir a qualidade de candidata à presidência? Ou não? Ou já não há mais necessidade? Já não há mais, infelizmente, já não há mais essa necessidade. Pela modificação que houve, tanto constitucional como legalmente, esse afastamento acabou deixando de existir, o que no nosso entendimento prejudica em muito. Porque ela usa então mais a máquina do governo? Eu acredito que sim, como ocorreu nos governos anteriores. Sim. Porque sempre quando está atuando na presidência da República, há uma série de facilidades, colocamos dessa forma, que permitam uma divulgação, uma exposição maior que qualquer outro candidato que concorra ao mesmo cargo. Muito bem. Bem, caro telespectador, impeachment é uma expressão inglesa usada para designar a cassação de um chefe do Poder Executivo. Significa também impedimento, impugnação de mandato, retirar do cargo uma autoridade pública do Poder Executivo. Dr. Luiz Crema, qualquer pessoa pode ingressar com um pedido de impeachment. Primeiro, em qual órgão deve ser protocolizado o procedimento processual? Bom, qualquer cidadão pode formalizar o pedido de impeachment. Está na lei ou está na Carta Maior? Está na Carta Maior e na própria lei que fala, ou que trata do processo de impeachment, que é ainda lá de 1950. Então, desde lá, qualquer cidadão pode, no meu entender, deve fazer a denúncia contra qualquer ato
seja do presidente da República, seja de ministro de Estado, e seja de governador ou qualquer pessoa que ocupar cargos públicos. Sim. Mas o que levou o senhor à convicção, não é, de tomar essa medida? Nós desenvolvemos há alguns anos muitos estudos, não só na área política, mas na área pública de uma forma geral, como uma forma de proteção aos brasileiros e à República como um todo. E desenvolvemos um site, ao qual a gente chamou Moralidade Brasil, e nesse site nós viemos recebendo denúncias, uma série de informações, documentos, outras apenas informações escritas no site, e a partir dessas denúncias nós passamos a analisar e a investigá-las. Isso já vem ocorrendo desde 2004, tanto que foi objeto de pedido de impeachment do então presidente Lula. Também foi objeto de impeachment na época que a presidente Dilma era ministra da Casa Civil. Foram 2 pedidos de impeachment na oportunidade contra ela. E a partir dessas informações do site, nós passamos a fazer essas análises de qual o caminho jurídico adotar. Ou o pedido de impeachment, e muitas vezes foram ações judiciais, como, por exemplo, interpelação do então presidente Lula com relação aos gastos de cartão de crédito, para exemplificar isso. Sim. Então, o pedido de impeachment ele nasceu de denúncias que nos foram encaminhadas, as quais nós analisamos, e aí a prova que nós recebemos e que nos foi indicada são provas públicas, inclusive com declarações pessoais, tanto da presidente Dilma como do então presidente Lula. Muito bem. O que o senhor está me transmitindo aqui também ao telespectador e à sociedade brasileira, o senhor tem convicção, não só convicção, mas o senhor retirou, como eu disse, da Carta Magna, da lei, e também instruiu esse pedido de impeachment com documentos de credibilidade, com documentos idôneos. É verdade isso? Correto, perfeito. E não seria de outra forma. Então, são declarações tanto pessoais, que não são restritas à nossa equipe que estuda ou que estudou essa causa, mas elas estão públicas até hoje. E nessas declarações, e são declarações pessoais, há, no nosso entendimento, a confissão da própria presidente Dilma, que implica a violação à Constituição. E a Constituição Federal, até então, deve, como obrigação, ser respeitada. E o que a gente não observa, principalmente no lado público, ou político, a própria Constituição já exige ou já determina que a simples violação à lei já é caso de crime de responsabilidade. Muito bem. Bom, o senhor já me falou a respeito da ideia de protocolizar um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Sim. Muito bem. E como está o andamento desse procedimento? Nós estamos analisando e coletando algumas últimas provas e também adequando a petição ou a nova petição de impeachment, porque aí ela decorre de provas e boa parte delas nós já temos, e as outras ainda nós estamos avaliando se serão juntadas nesse pedido ou num futuro. Bom, esse caso aqui, esta parte do procedimento está a critério do Congresso Nacional, é isso? Perfeito. Então, o processo de impeachment nós protocolamos junto à Câmara de Deputados, que tem... E o que fez o presidente da Câmara? Nos 2 primeiros houve um indeferimento. Mas é de pronto? De pronto. No nosso entendimento, já houve o julgamento, o que não compete a ele. A competência do presidente da Câmara ela é tão somente com relação à admissibilidade. E o que significa isso? Se eu sou cidadão ou quem protocolar... O senhor tem razão, desculpe interromper. No tocante ao juízo de admissibilidade para o segmento do pedido de impeachment. Muito bem. Perfeito. Então, ele vai fazer... ou deve fazer esse pedido de admissibilidade e tão logo remeter ao Senado Federal. Mas está tramitando normalmente, doutor Luiz? Porque eu mesmo não sabia até conhecer o senhor.
Por isso que eu chamei aqui no programa, para que a gente pudesse divulgar isso para o público, porque eu tenho certeza absoluta que o público não sabe disso. Nós temos dificuldade, e já foi objeto de várias entrevistas que nós concedemos à imprensa, e aqui muitas delas também não foi ao ar. As razões eu também as desconheço, mas a divulgação desse trabalho, no nosso entendimento, é um desfavor ao povo brasileiro primeiro. É uma questão de cidadania, é isso? É uma questão de cidadania. Até porque quem não tem nada a esconder, não há nada que se preocupar com relação à tramitação de qualquer processo, o que, aliás, que deve oportunizar até a própria defesa de que está sendo denunciado. Muito bem. Agora, me diga uma coisa, para que a gente possa elucidar à sociedade, ao telespectador. Como funciona esse tipo de processo? Quanto tempo demora para ser dada a resposta? Porque nós já colocamos aqui uma questão processual, o juízo de admissibilidade. Aí, então, segue para outro setor. Como o senhor bem falou, agora está indo para o Senado, porque na Câmara já foi indeferido. Esses dois primeiros pedidos de impeachment, eles foram indeferidos de pronto pelo presidente da Câmara, no nosso entender, já julgando o mérito, o que não é competência dele. Então, o nosso passo agora, da próxima semana, é fazer recurso e remeter isso ao plenário do Congresso para que avalie a própria decisão do presidente, se admite ou não. Em admitindo, aí o próximo passo é o Senado apreciar as denúncias e, aliás, o Senado tem o dever de analisá-las e solicitar mais provas, inclusive. E aí, com a liberdade que ele tem de requerer prova em todos os meios que entender necessários. A prova no pedido de impeachment, ela não é única e exclusivamente do denunciante. Por se tratar de matéria pública e pelo efeito que isso tem no aspecto geral do país, o Senado tem a obrigação de fazer essa análise e aprofundar as denúncias que foram postas naquele momento. E dar uma resposta, né? E dar uma resposta. Dar uma resposta ao senhor, que é naturalmente aquele que se movimentou inicialmente, e também ao povo brasileiro. Correto. E isso é o mínimo o que se espera dos que se dizem representantes do povo brasileiro. Bem, doutor Luiz, eu naturalmente recebo o senhor com a maior dignidade, porque a nossa obrigação aqui é informar o jurisdicionado, enfim, a sociedade, eu sempre digo isso no meu programa, daquilo que está acontecendo no país. Não só do setor jurídico, mas também desta parte do setor político. Esse é um setor político. E quando nós soubemos que o senhor, naturalmente, efetivamente tomou essa iniciativa, nós, naturalmente, procuramos saber. E o senhor veio aqui e nós estamos, naturalmente, levando isso a público. Mas já tramita no Congresso Nacional uma CPI para investigar possíveis desvios da Petrobras. Eu pergunto ao senhor, caso a presidente, a senhora Dilma Rousseff, estivesse envolvida nas acusações com provas substanciais, note bem, com provas substanciais, o Congresso Nacional já não teria se movimentado no sentido de manejar o impeachment da presidente? Com toda certeza. Mas então o Congresso não tem essas provas? Não tem ou não foi buscá-las. Porque como se trata de provas públicas, e essas denúncias, ela corre num processo investigatório na Justiça Federal do Estado do Paraná, são provas, no nosso entender, mais do que substanciais para o Senado tomar essa iniciativa. Então, não haveria nem a necessidade do povo brasileiro se insurgir para que se aclareasse estas denúncias que estão sendo ou que estão espargidas aos quatro cantos do Brasil. Denúncias essas que muitas vezes estão sendo, de um lado, maximizada, no sentido de que é muito mais uma questão política do que uma questão jurídica, e no nosso entendimento isso não tem interferência nenhuma, até porque uma é uma situação
judicial e a outra uma situação política. E o Senado tem a obrigação de fazer o seu papel político, independentemente de quando da demora, dessa tramitação desse processo que investiga os desvios da Petrobras, o Senado tem a obrigação de fazê-lo ainda antes do fim do processo investigatório da Petrobras. Muito bem, doutor Luiz, eu vou inclusive colocar aqui ao nosso telespectador o seguinte. Caro telespectador, eu li as petições que foram protocolizadas no Tribunal Superior Eleitoral e na Câmara dos Deputados em Brasília. Eu peço agora a gentileza do nosso querido convidado, Dr. Luiz Carlos Crema, me autorizar a publicá-las no nosso site e no nosso site e no nosso Facebook. O senhor autoriza? Autorizo, com o maior prazer. Então, caro telespectador, se você quiser tomar conhecimento destas petições, desse assunto que nós estamos tratando hoje aqui, não é? Você terá a seu mercê, não é? No nosso site, que eu coloco aqui embaixo, e também no nosso Facebook. Eu peço a você a gentileza de acessar o site, acessar o Facebook e tomar conhecimento daquilo que nós estamos conversando aqui, hoje, porque é real. Bem, doutor, o senhor também é autor de uma petição no Tribunal Superior Eleitoral solicitando o fechamento do Partido dos Trabalhadores, é isso? Perfeito. Nosso objetivo foi demonstrar também a irregularidade do Partido dos Trabalhadores, né? Os fundamentos da petição tá disponível no site do programa, então quem desejar ter maiores informações vai conseguir nessa petição. Muito bem, doutor. Então agora eu peço a gentileza do senhor apresentar as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Okay. É importante para nós deixar registrado que não se trata de procedimentos ou ações de mera causalidade. Nós viemos estudando isso há muito tempo, sempre com o propósito de mostrar para a sociedade o bem maior que todos nós temos, que é a moralidade. Esse é o objetivo maior de todos esses nossos trabalhos. Principalmente que só podemos exigir do outro se nós a tivermos. E moralidade, caráter e ética é obrigação da classe política. E isso, infelizmente, nós não estamos vendo nos dias de hoje. Muito bem. Nós aqui do programa Direito e Justiça em Foco, caro telespectador, contribuímos para levar a você, não é, vamos dizer, posso colocar aqui como inusitado, doutor, acontecimento? Acredito que sim. Porque não é no dia a dia que nós encontramos isso. Então eu coloco como inusitado acontecimento. Daí eu encerro o programa de hoje, finalizo o programa Direito e Justiça em Foco com a reflexão de Platão. O justo é aquele que vive em harmonia consigo mesmo, com seus semelhantes e com a ordem do universo. Muito obrigado, doutor. Nós que agradecemos.